pessoal do quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 19, professora Ana Paula. Professora Sirlene. E hoje vamos trabalhar com a divisão. A divisão. Problemas de divisão. Para começar, já um tempinho rapidinho para que você pegue o seu material, lápis, caderno, folha de anotação e, caso você queira nos acompanhar na atividade, uma sugestão de materiais que você possa utilizar para dividir, para manipular. Pode ser palitos, Palitos, se você tiver. Pode ser palitos de fósforo também, né? Para quem não tiver palito de sorvete, quem quiser palito de sorvete, né? Isso, quem tiver pode pegar. Se não, tampinhas de garrafa PET, alguma coisa que você tenha em quantidade para manipular. Joia? Um tempinho lá para você separar. Pegamos o material? Então vamos começar relembrando a nossa última aula. Conhecemos o problema do Rufus. Isso, trabalhamos com algumas ideias, né? Algumas ideias da ali multiplicação. do problema. E ideias envolvendo combinatória. Né? Então tinha o problema das plantas carnívoras e que eram de 3 cores diferentes e com 3 padrões diferentes de dentes. Quantas combinações conseguíamos fazer? Representamos essas combinações de 2 formas diferentes, usando aquele quadro de combinatórias e usando a árvore de possibilidades, que é um outro esquema, né, que a gente está mais habituado a registrar no caderno, né? Ok? Então vamos lá. E hoje? Ué, problemas boborildos? Voltaram os boborildos? De novo? De novo? De novo. Mais uma vez, mais uma das encrencas dos boborildos. Isso, a gente já trabalhou, já vem trabalhando com esse livro algumas aulas, né? E hoje a gente vai conhecer mais uma das situações, problemas que tem aqui. Desse livro tão bacana da Eva Furnari. Isso. Né? Então, relembrando, olhem lá na tela, os bichos são bichos que pertencem ao reino dos animalos inventatus. Segundo o cientista Dr. Bobo Bungs, os boborildos são descendentes dos antigos bobos erectus e dos boboropitecos. Olha só, tem descendência e tudo. Tem. Enfim, são bichinhos cheios de problemas. Dramáticos. E vivem se metendo em encrencas. E hoje vamos conhecer mais uma dessas encrencas. Isso, hoje nós vamos conhecer o problema do Dudmilo. Dudmilo, mais um personagem. Mais um personagem. Então, Dudmilo, o filhote da doutora Pústula, também era seu paciente, pois vira e mexe aparecia com um probleminha de saúde. O pior de todos era a sua alergia. Esse filhote
não podia comer chocolate de jeito nenhum, senão cresciam-lhe orelhas extras pelo corpo. Certo dia, Dudmilo foi a uma festa e levou um baita susto ao ver de perto uma briga de 2 convidados mal educados. Na ocasião, ele ficou tão nervoso que se pôs a comer um docinho atrás do outro sem parar. Ao engolir o penúltimo doce da bandeja, sentiu uma leve coceira na cabeça. Oh não! Sem querer, ele tinha devorado 75 deliciosos brigadeiros. Na mesma hora, aquilo lhe deu uma tremenda alergia. Para cada 3 brigadeiros comidos, nascia uma nova orelha. Quantas orelhas, além das normais, Dudmilo ganhou? E como é que você imagina que ele ouvia com aquelas orelhas alérgicas? Judiação do Dudmilo, hein? Que alergia brava. Ele tinha alergia a chocolate, né? Olha lá como é que ele ficou depois de comer 75 brigadeiros. Ficou com o corpinho cheio de orelhas, né? Cheio de orelhas. Cheio de orelhas. Muito bem. Então nós temos que descobrir quantas orelhas, além das orelhas normais, Dudmilo ganhou nessa alergia. Comendo né, o brigadeiro que deixou que ele tinha alergia. Vamos pensar juntos. Primeiro, precisamos lembrar de quantos brigadeiros ele comeu. Isso mesmo. Né? Porque à medida em que ele ia comendo brigadeiros, iam nascendo essas orelhas. Nascendo novas orelhas. Né? Quantos brigadeiros eram mesmo? 75. 75 brigadeiros. 75 brigadeiros. Nós organizamos ali mais ou menos uma sequência dos acontecimentos. Isso. Como é que essas orelhas foram crescendo. Olha ali na tela. Então temos um quadro onde aparece, na primeira linha, a quantidade de brigadeiros comidos. Isso. A primeira quantidade que aparece ali é o 3, né? 3. Então ele comeu 3 brigadeiros, nasceu uma orelha. Aí ele comeu mais 3 brigadeiros, então agora ele comeu 6 brigadeiros. E apareceu a segunda orelha. Depois ele comeu mais 3 brigadeiros, então agora ele já tinha comido 9 brigadeiros. E está agora com 3 orelhas. E assim por diante, até chegar ao total de 75 brigadeiros. O que será que a gente consegue observar nos números que representam a quantidade de brigadeiros? Olha lá no quadro aqueles números, só na linha de cima, onde tem a quantidade de brigadeiros. 3, 6, 9, 12, 15. Qual é a regularidade? O que está acontecendo com esses números? Isso. A gente observa ali no quadro que os brigadeiros eles estão aumentando de 3 em 3. De 3 em 3. De 3 em 3. É uma sequência de números ali que está crescendo. Até chegar aos 75. Que é a quantidade de brigadeiros que ele comeu. Estão aumentando de 3 em 3 até chegar ao total de 75. Isso. E na linha de baixo, o que será que é possível observar? Vejam lá na tela. Ali é a linha das orelhas, né? A linha de baixo é a linha de orelhas. Quantidade de orelhas. Então, se a gente observar, ele comeu 3 brigadeiros, que é na linha de cima, né? Apareceu uma orelha. Depois ele comeu 6 brigadeiros, apareceu a segunda orelha. Comeu 9 brigadeiros, apareceu a terceira orelha. Comeu 12 brigadeiros e apareceu a quarta orelha. Então, elas estão aumentando também. O número de orelhas também vai aumentando. Também vai aumentando. E aumentando? De 1 em 1. De 1 em 1. Uma orelha, 2 orelhas, 3 orelhas. Até chegar no final, que foram os 75 docinhos, que vai dar a quantidade de orelhas também. Muito bem. E qual é a relação, qual será a relação que a gente consegue encontrar entre os números que estão na primeira linha e os que estão na segunda linha, na de cima e na de baixo? Se a gente observar na primeira linha, ela está aumentando de 3 em 3. Na linha de baixo está aumentando de 1 em 1. Então a gente vê que se a gente dividir ali o 3 por 3, 3 docinhos por 3 vai dar
vai dar 1. Uma Olhem orelha. lá na tela. E assim sucessivamente, né? O 6, se eu dividir por 3, vai dar o 2. O 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, isso significa que ele está dividindo por 3, sempre por 3. O de cima por 3. E o resultado, que são as orelhas ali, significa que é a terça parte do número de docinhos que eu estou dividindo. Exatamente. Cada número da linha de cima, dividido por 3, dá como resultado a linha de baixo. O número que está na linha de baixo. A linha de baixo é a terça parte. Cada número é a terça parte do de cima. Isso mesmo. Olha. Então, vamos acompanhar mais ou menos como é que se deu esse crescimento de orelhas aí, alérgicas. Essa alergia, né? Vejam lá na tela. Nós temos representados os 75 brigadeiros, 75 docinhos. E sabemos que a cada 3 docinhos comidos, ele ganhava uma orelha. Então, bom, precisamos saber quantos grupos ali de 3 docinhos a gente consegue formar nesses 75. Para poder descobrir a quantidade de orelhas, né? Vamos lá. Então, já tenho um grupo, contem lá com a gente. 2 mais 3 orelhas, segundo grupo, né? 3 docinhos. Ai, desculpe. Mais 3 docinhos, 3 grupos. Mais 3 docinhos, 4 grupos. 4 grupos, 5 grupos de 3 docinhos, 6 grupos, 7, 8, 9, 10, 11 grupos, já temos, né? 12 grupos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 grupos de 3 docinhos 25. cada então, grupo. Daqueles 75 docinhos, a gente fomos conseguiu formar grupinhos de 3 em 3. E formamos 25 grupos. 25 grupos, mas para cada um dos grupos de 3 docinhos, nascia uma orelha. Vamos ver de novo lá na tela. Primeiro grupo de 3 docinhos, nasceu uma orelha. Outro grupo de 3 docinhos. Mais uma orelha. Mais uma orelha. Para cada grupo de 3 docinhos, nascia uma orelha. Uma nova orelha. Quantas novas orelhas o Dudimilo ganhou? Se a gente observar que a gente tem 25 grupos de 3 docinhos cada grupo, e que esses 3 docinhos a gente vai trocar por uma orelha, então a gente vai ter 25 orelhas. Novas orelhas. Isso mesmo. Já pensou? 25 novas orelhas? É muita orelha, né? Será que ele escutava com todas elas? E foi assim que ele estava, o corpinho dele estava assim, né? Coberto de orelhinhas. Tadinho. Bem, representando aí na linguagem matemática, né? Esse movimento que fizemos. Dividimos os 75 docinhos em grupos de 3 docinhos cada e ao todo obtivemos aí 25 grupos. 75 dividido por 3, 25. A cada grupo de 3 docinhos nasceu uma nova orelha. Uma orelha. Portanto, 25 novas orelhas. Novas orelhas. Agora, como representaríamos? Nós vimos a representação por meio da imagem, né? A imagem ali, onde a gente ia circulando os docinhos de 3 em 3. Mas, pensando no algoritmo, nessa representação matemática, como é que a gente faria esse movimento, né? Essa reflexão. Nós vamos usar aqui palitinhos. Se você tiver aí também, já pode providenciar, né? Já pode separar e começar a fazer com a gente. Se não, fique bem atento. Começamos por onde, professora? Pela quantidade de docinhos que ele comeu. Que era 75. 75. Vocês lembram que na outra aula nós usamos dezenas, conjuntinhos de 10 palitos, assim, enlaçados? Vamos confirmar se tem 10 mesmo? Isso, vamos lá. Vamos então, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palitinhos. Então, cada amarradinho desse aqui que a gente tem 10 palitinhos, que é uma dezena. Então, vamos representar com os palitos os 75 docinhos. Isso. 10. Mais 10, já são 20. Já são 20. Mais 10, 30. 30.
40, 50, 60. No copinho tem mais 10, 70 e 5. 5, vamos pôr 5 palitinhos soltinhos aqui. Então essa é a quantidade de docinhos que ele comeu. Os 75 docinhos estão representados por 75 palitos. Isso. Para começar, nós vamos desmontar essas dezenas aqui, ó. Nós vamos deixar 75 palitos, 75 unidades soltas. Soltas. É muito palito, né, professora? É. Vamos colocar no copinho? No copinho? Aqui já pus 10. Mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Mais 10, 50. Mais 10, 60. Finalmente, outros 10, 70. Será que vai caber? Cabe. 75. 5, estão todos aqui. Isso. E agora a pergunta para a gente responder, representar o algoritmo ali é: quantos grupos de 3, lá eram docinhos, aqui serão representados por palitos, por palitos, né? Quantos grupos de 3 palitos a gente consegue formar a partir desses 75? São muitos palitos, né? São bastante. São muitos. Será que a gente conseguiria pensar já no número maior, assim? Vamos dar um palpite? Num 10? 10 conjuntinhos de 3? Será que dá? Vamos tentar? Vamos tentar. Então vamos lá. Então a gente vai montar 10 conjuntinhos de 3 palitos. Por que 3? Porque a cada 3 docinhos ele ganhava uma nova orelha. Então a gente quer saber quantos conjuntinhos de 3. A gente consegue formar a partir dos 75. 4 montinhos já, né? A gente precisa de 10, né? De 10. Nosso palpite foi que vai ser possível formar 10. 10 conjuntinhos. Já formamos 5. Ih, acho que vai sobrar, hein? Será que vai sobrar palito ainda? Vamos lá, consigo fazer mais um aqui. E ainda outro. Olha lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos... sobraram palitos. 10 grupos de 3 palitos. Olha lá na tela. Dá pra gente distribuir mais um pouco desses palitos. Tentar fazer mais alguns grupos. Sim, vamos ver lá na tela como é que a gente fez. Ó. Até agora distribuímos 10 conjuntos de 3 palitos. Ao todo, nesses 10 conjuntos, nós temos 30 palitos. Então, dos 75 palitos iniciais, retirados esses 30 que já foram usados, ainda restam... tem 45 palitos. Realmente, dá pra gente distribuir mais um pouco de palito aqui, mais né? Um pouquinho, tentar formar outros grupos. Quantos grupos será agora? Qual vai ser o nosso palpite? A gente ainda tem bastante palitos. Vamos tentar mais uma vez por 10? Vamos lá. Mais Acho 10 que dá grupos? Pra formar mais 10 grupos. Então vamos empurrar esse daqui mais ali, pra gente conseguir mostrar todos eles. Empurrando aqui. Nossos 5 grupinhos. Aqui os outros 5. Ok. Então a gente vai tentar formar mais 10 grupos de 3 palitos, né? Um grupinho de 3 palitos. Mais um aqui, 2. Já temos mais 2. Mais um grupinho de 3 palitos. 3. Mais um grupinho aqui, 4. 5 grupos já foram formados. Vou pôr mais um grupo aqui, 6 grupos. A gente já tem aqui 7 grupos. 8 grupos, mais um aqui. Mas a gente ainda tem mais um palitos. Então vamos colocar mais um grupo aqui. Então veja que quantos grupos será que a gente já tem agora? 10. E agora formamos mais 10. Mais 10. É para ter já 20 grupos, 20 grupos. Vamos conferir? De 3 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já temos 20 grupos. E ainda temos palito aqui. Ainda sobraram palitos. Olhem lá na tela o que fizemos. Novamente formamos mais 10
grupinhos de 3 palitos. Com isso usamos... Mais 30 palitos. Mais 30 palitos. E daqueles 45 que antes tinha no copo, agora só restam... 15. 15. Voltamos aqui, então, para formar mais grupinhos de 3 palitos. Com esses 15. Acho que 10 grupos não dá mais. Não dá mais. Não tem palito suficiente. Vamos pensar em formar um grupo com 5 palitos? Vamos tentar com 5. 5 grupos? Sim. Se para 10 grupos nós usamos 30 palitos... Então, para 5 a gente vai usar 15 palitos, 15, metade. que é a metade, Vamos né? ver se dá certo essa ideia? Mais 5 palitos, 5 grupos então, de 3 palitos, de 3 né? Palitos. Então, eu coloquei um aqui. Mais um. Opa, então acabando os palitos. 2 grupos. 3 grupos. E o último. 4 grupos. 5 grupos aqui. Deu certinho, não sobraram palitos. E deu exatamente o que a gente já tinha verificado também, né? Olha que bacana. Olha lá na tela. Então, nosso palpite foi que seria possível formar ainda outros 5 grupos. Isso. Realmente foi possível, vimos aqui. Com esses 5 grupos, utilizamos os últimos 15 palitos que estavam. E a gente formou 25 grupos de 3 palitos que estavam aqui representando os docinhos, né? Isso. Cada palito representava um docinho. Foram 25 grupos, sabendo que para cada grupo nasceu uma nova orelha. Isso. Estão então, justificadas as 25 novas orelhas. Certo? Vamos lá. Agora, tem uma outra forma de pensar nesse algoritmo, né? Nesse registro matemático. Nessa outra forma que vocês estão vendo ali na tela, não são considerados as 75 unidades, como nós fizemos aqui com os palitos, todos soltinhos, né? E sim, arrumadinhos em grupos de 10. De 10. Formando, portanto, 7 dezenas e 5 unidades. A resposta também vai aparecer uma quantidade de dezenas e uma quantidade em unidades, né? Unidades. Bem, em 7 dezenas, é possível formar 20 grupos de 3 palitos. 20 grupos. 20 grupos equivale a 2 dezenas, por isso 2 ali. Sendo usados 6 dezenas de palitos. Isso. Sobrando uma dezena, que junto com as outras 5 unidades se transformam em 15 unidades. Conseguimos, a partir dessas 15 unidades, formar 5 mais grupos 5 grupos, né? De 3 palitos. Não sobrando nenhum. Então é uma outra forma de que chegamos ao mesmo resultado. Mas chega no mesmo resultado, tanto um quanto o outro. Eu particularmente gostei mais do anterior. Eu também gostei mais do primeiro... A primeira representação, né? Que nós fomos formando os grupinhos distribuindo. Aqui. Fez mais... Mas para alguns pode ser... Por isso que a gente aprende diferentes maneiras de registrar, né, professora? Que às vezes... Em alguns momentos uma é mais interessante, em outros momentos a outra. O que eu mais me adapto, né, para eu utilizar. Isso aí. Portanto, fechando essa questão do Ludmilo, ele ganhou 25 orelhas novas, depois de uns dias de febre e um xarope antialérgico com gosto de cera de ouvido, ele voltou ao normal. Nossa, mas esse xarope deveria ser muito ruim, né? Gosto de cera de ouvido. Depois desse monte de orelha, ainda esse xarope horroroso. Será que ele aprendeu a lição? Tomara, né? Porque o xarope é muito ruim. Será que ele aprendeu? Vocês voltariam a comer docinhas depois disso? Não sei, né? Olha lá o que ele fez. Não sabemos do Ludmilo. Ludmilo. E ele não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição, olhem lá na tela. Na próxima festa, voltou a comer docinhos. Dessa vez, nasceu uma nova orelha a cada 5 brigadeiros que ele comeu. Ludmilo comeu a mesma quantidade de docinhos da festa anterior, 75, ao todo. Quantas orelhas novas nasceram agora? Desta vez nasceram mais ou menos orelhas? Complicado. E quantas orelhas ele ganhou agora? Olha. Temos que analisar a nossa situação, né? Ele comeu a mesma quantidade, 75 brigadeiros. Isso. Só que agora a reação alérgica foi um pouquinho diferente. Ele já tinha tomado xarope, né? Então, deu uma alergia mais fraca dessa vez. Deu uma aliviada, né? É. Ele não precisou
Ele comeu 3 brigadeiros tranquilamente, mas quando fechou os 5, aí sim. Ganhou uma orelha. Começou a nascer a orelha. Olhem lá na tela. Então, novamente temos representadas as quantidades de brigadeiros. Que está na primeira linha, né? Aquela linha mais escura. Isso. Ali, a primeira representação que nós temos ali é os 5, né? Então, 5 brigadeiros. Depois, comeu mais 5. Então, passou para 10 brigadeiros. Comeu mais 5, passou para 15. Depois foi para 20, 25, até completar lá os 75 brigadeiros, até comer tudo isso novamente. O que a gente pode observar nessa quantidade de brigadeiros aí? 5, 10, 15, 20. A gente observa que eles estão aumentando, né? Ele foi comendo então, de cada vez 5 para mais. 10, 10 para 15, então isso significa que está aumentando 5. A cada movimento ali aumenta 5. Naquela representação estão as quantidades de 5 de 5 em 5, né? Até chegar ao total de 75. E na linha de baixo? Olhem lá a linha de baixo, como é que a gente consegue... Que é a linha das orelhas, né? A quantidade de orelhas, isso. O que você observa nos números que representam a quantidade de orelhas? Isso. A gente observa que a cada 5 brigadeiros nasceu uma orelha. A cada 10 brigadeiros nasceu mais uma orelha, ou seja, agora ele tem 2 orelhas. Quando ele comeu mais 5, que chegou a 15 brigadeiros, ele aumentou uma orelha, então agora ele tem 3 orelhas. Então a quantidade de ela orelhas está ali... aumentando de uma em uma. De uma em uma. Até chegar... ao final lá que vai corresponder aos 75 brigadeiros. A relação entre uma e outra, então, entre uma linha e outra, entre a quantidade de brigadeiros e a quantidade de orelhas, é que se a gente pegar a linha do brigadeiro ali, e depois pegar a linha onde está escrito as orelhas, e a gente fazer a divisão de 5 dividido por 5, porque a cada 5 docinhos, uma orelha. Então, 5 dividido por 5, uma orelha. 10 dividido por 5... mais uma orelha. Ali na tela, então 5 isso por 5, quer dizer que a linha onde está representando as orelhas corresponde à 5ª parte da linha de cima, que é a linha dos brigadeiros. Cima, né? Isso. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, observamos que sempre o número de baixo é a quinta parte do número de cima. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre terça parte, quinta parte, né? Umas outras aulas, nas próximas aulas aí, quando entrarmos no conteúdo de frações. Bem, então, nessa segunda situação, temos lá representados novamente os 75 docinhos, vejam ali na tela. E esses docinhos agora uma nova organização, né? Divididos em 5. 5. Agora, nessa situação, a cada 5 docinhos, nasce uma orelha. Diferente então, da primeira, que bastavam 3? 3 para nascer uma orelha. Agora, 5 docinhos. Então, quantos grupos de 5 docinhos nós temos nesses 75? Isso. Vamos ver. Um grupo de 5 docinhos. Mais um grupo, né? Mais 3 grupos. 4 grupos. 5, 6, 7... 8, 9 grupos já, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós conseguimos formar agora 15 grupos de 5 docinhos cada grupo. Lembrando agora que a cada grupo, vamos ver o que acontece lá? Nasce uma orelha. Uma orelha. Mais um grupo de 5 docinhos. Mais uma orelha. Outro grupo de 5 docinhos. 3 orelhas agora, mais uma orelha, mais... Se são 15 grupos de 5 docinhos. Ao todo vão nascer 15 orelhas. 15 novas orelhas. 15 novas orelhas. Ludmilo, não tem jeito. Não tem. 15 novas orelhas. Olha lá, a representação então matemática, 75 dividido por 5. Divididos em 5 grupos. Dividido em grupos de 5 docinhos, vamos ter... vai dar o total de 15 grupos. Ok? E 15 orelhas ao todo. Isso. Muito bem. Bem, vejam lá na tela como é que ficaria o registro desse raciocínio, desse problema, né? 75 dividido em grupinhos de 5. De 5 docinhos cada um. 5 docinhos cada um. Poderíamos aqui, como fizemos no problema anterior, dar um palpite. Dar um palpite, né? No problema anterior, a gente viu que o 10
deu certo. Vamos usar o 10 novamente? Vamos ver? Com Vamos 75 usar palitos, esse palpite? conseguimos montar 10 grupinhos. 10 grupinhos. Vamos ver se 10 grupinhos de 5 vai ser possível? Olha lá na tela. Se o nosso palpite fosse montar 10 grupinhos com 5 palitos em cada, ao todo usaríamos 50 palitos já. Portanto, daqueles 75 palitos iniciais, esses 50 já foram utilizados, ainda restariam 25 palitos. 25 palitos. E agora, com 25 palitos, poderíamos dar um outro palpite de quantos grupos de 5 daria para formar. Se a gente pensar que quando a gente deu o palpite de 10 palitos, a gente teve um total de 50 palitos, 50 palitos, e agora a gente tem 25, Opa, 25 é a metade de 50. Então, vamos utilizar o 5, que é a metade Vamos do dar 10? um palpite pela metade também? Pra gente ver se dá certo? A pergunta é quantas vezes o 5 cabe ali no 25 agora, né? E o nosso palpite será 5 vezes. Vamos Olha lá pensar na no tela. 5. Então, se montássemos outros 5 grupos de 5 palitos cada, usaríamos todos os palitos restantes. Portanto, teríamos formado ali 15 grupos de 5 docinhos. Bem semelhante ao que fizemos no problema anterior, mas agora o tamanho dos grupos é diferente. Era diferente. Não é de 3, não, mas de 5 de 5. Certo? Vamos em frente. Portanto, olha lá, Ludmila ganhou 15 orelhas novas orelhas. Depois de mais uns dias de febre, xarope, antialérgico, com o mesmo gosto ruim de cera de ouvido. De cera de ouvido. Ele voltou finalmente ao normal. A outra pergunta, tinham 2 perguntas desse problema, tinham né, 2 professora? perguntas. A segunda pergunta era, dessa vez, nasceram mais ou menos orelhas? Mais ou menos orelhas. Será que foi da primeira ou da segunda vez? Da primeira vez, a cada 3 docinhos, uma orelha. Ele tinha uma orelha. Na segunda vez, precisava de 5 docinhos. 5 docinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Para uma nova orelha. Para uma orelha. Então, nasceram mais orelhas na primeira vez? Ou na segunda vez, considerando que ele comeu a mesma quantidade. Né? O que vocês acham? Vamos ver lá na tela. Então, com 75 docinhos, na primeira crise alérgica, nasceram 25 orelhas. 25 orelhas. Com os mesmos 75 docinhos. Na segunda crise, 15 orelhas. Uma quantidade menor. Uma quantidade menor. A crise alérgica foi mais tranquila. Então, nasceu mais orelhas na primeira ou na segunda vez? Nasceu mais orelhas na primeira vez. Na primeira vez, né? Joia? A relação era diferente, né? Na primeira, bastava ele comer 3 docinhos que já nascia uma orelha. A alergia estava bem mais forte. Estava mais forte. Ele precisou comer mais docinhos para que começasse a reação. Certo? Vamos lá. Então, é a hora de fazer a sua anotação. Pegue o caderno, onde você está mantendo o registro aí das nossas aulas. Coloque a data, o nosso conteúdo de hoje, que é a divisão. E ali separamos para você esse último registro, né? Que a gente comentou, dos 75 docinhos, divididos em grupos de 5 docinhos. Copia, deixa registrado lá no caderno para a gente retomar em outro momento. Um tempinho para vocês.
Prontinhos? Fizemos a anotação? Então, vamos em frente, né? Vamos continuar. Vamos ainda falar dessa alergia. E essa alergia, ela não é fácil. Doutora Pústula, vendo Dudmilo com o corpo cheio de orelha por todos os lados, receitou um remédio poderoso contra as alergias. Dudmilo deveria tomar 1 colher de remédio todos os dias até que ficasse somente com suas orelhas normais. Muito bem. A cada colher de remédio, desaparecem 6 orelhas. Juntando o efeito das 2 crises, naquela crise onde ele teve 25 orelhas e na outra ele ganhou 15 orelhas, então juntando essas duas, ele ganhou 40 orelhas. 40 orelhas. 40 orelhas. Quantos dias ao todo ele precisa tomar o remédio para ficar bom? Então ele tomou o mesmo remédio. Na primeira crise, na segunda crise. Quantos dias ele tomou, por quantos dias ele tomou esse remédio, até que sumisse as 40 orelhas e ele ficasse só com as orelhas normais. As originais. Bem, o problema diz que cada colherada de remédio, e ele vai tomar 1 colher só por dia, é suficiente para desaparecer 6 orelhas. 6 orelhas. Cada colher, 6 orelhas. 6 orelhas. Então, nessas 40 orelhas, precisaríamos pensar em grupos de 6 em 6. De 6 em 6. Olhem lá na tela. Estão ali representadas as 40 orelhas, né? Orelhas do que ele ganhou. Aí, tomou 1 colher de remédio, daquelas 40, 6 já vão desaparecer. Já desapareceram. Sumiram. Então, ficou 34 orelhas ainda. Ainda tem 34. Ele tem que continuar tomando esse remédio. Tomou mais 1 colherada de remédio. Ficou com 28 orelhas agora e 6 orelhas desapareceram. Ótimo. Só tem 28. Mais 1 colherada de remédio, das 28, outras 6 desapareceram. E agora ele tem 22 orelhas. Mas ele ainda tem que continuar com a medicação. Tem que continuar. E com mais 1 colher, as 22 orelhas agora vão para 16. Só 16. Só tem 16. 6 orelhas desapareceram. Mais um dia de remédio. Agora ele tem 10 orelhas. Então, vai ter que continuar tomando a medicação ainda. Mais um dia de remédio. E agora? 10 orelhas, outras 6 sumiram. E sobraram 4 orelhas. E agora? Se cada colher do remédio desaparece com 6, o que fazer se ele tem 4 só? Tá sobrando 4 orelhas ainda no corpinho dele. Vamos ver. Vamos ver o que é possível fazer, né? Quantas vezes foi possível tirar 6 orelhas daquele conjunto de 40? Nós tiramos 6 vezes. 6 vezes. Ele tomou 6 colheres, 6 dias, né? Uma colher por dia. Então, 6 colheres, 6 dias. Então, tiramos 6 vezes. Vamos lá. Representando por meio de um algoritmo. Teríamos lá, observem na tela, 40 orelhas divididas em grupos de 6 orelhas. Bem, poderíamos dar um palpite. Quem sabe quantos grupos a gente poderia formar de 6 orelhas? De 6 orelhas. Quantas vezes o 6 pode ser retirado do 40, né? Quantas vezes ele cabe no 40? Vamos começar com o 3? Vamos dar um palpite de 3? 3 vezes. Vamos ver, então, são 3 grupos de 6 orelhas. Que daria ao todo 18 orelhas. 18 orelhas. Das 40 orelhas iniciais, tirando essas 18, ainda restariam 22 orelhas. Mais um palpite, dá para formar mais grupos de 6 orelhas. Vamos tentar novamente por 3? Por 3. Então, mais 3 grupos de 6 orelhas. Mais 3 grupos de 6 orelhas. Vão dar 18 orelhas. 18 orelhas novamente, mas tínhamos 22. Portanto, sobrou. Realmente sobrou 4 orelhas, 4 né? orelhas. Como já tínhamos visto na outra tela. E aí, o que fazer com essas 4 orelhas? Ainda não respondemos a pergunta. Ainda não respondemos a pergunta. Vamos continuar refletindo. Ali na tela aparece uma outra opção de palpites. Nossos palpites foram 3. Poderia ser outros, né? Poderiam ser outros. Eu poderia ir fazendo um a um e o registro ficaria semelhante àquele que está ali na tela, como vimos na aula anterior de divisão, né, professora? E que continua sobrando as 4 orelhas. Continua sobrando mesmo mudando o palpite, continua sobrando. O resultado não muda. Não muda. Né? Então, vamos refletir juntos. Olhem lá na tela. Se o Dudmilo estava com 40 orelhas a mais em seu corpo, quantos dias ele teria que tomar o remédio para ficar bom? Essa é a pergunta que temos que responder.
Bem, com 40 orelhas, nós conseguimos formar 6 grupos completos de 6 orelhas em cada. E sobraram 4 orelhas. 4 orelhas. Se cada grupo de orelhas desaparece com uma colher de remédio, então ele tomaria o remédio por 6 dias para sumir com essas 36 orelhas. E as outras 4? E as outras 4? Bem, bastava que ele tomasse o remédio mais um dia. Teria que tomar mais um dia o remédio. Se já eram 6 dias, então mais ele vai tomar... Vai passar para 7 dias. Essa é a resposta final. Essa medicação, né? Para ficar sem as orelhinhas extras. Sem as orelhinhas. Vamos a nossas perguntinhas finais, professora? É hora do quiz. Vamos lá. Hora do quiz. Qual era o gosto do xarope que a doutora Pústula receitou para Dudmilo? Tinha um gosto amargo? Tinha um gosto de docinho? Ou tinha gosto de cera de ouvido? Lembra? No começo da história que a gente falou? Docinho certamente não era, porque era um gosto ruim. Que era o que dava alergia nele, era o docinho. Qual Mas era também o gosto? não era gosto amargo. Não era. Era um xarope estranho, que a gente não costuma tomar. Gosto de cera de ouvido. Gosto de cera de ouvido, isso mesmo. Vamos ao próximo. A cada 3 docinhos comidos, nascia uma nova orelha em Dudmilo. Se ele comer 9 docinhos, quantas novas orelhas nascerão em seu corpo? Ah, se comer 9. Se ele comia 3... Quantos grupinhos de 3 orelhas a gente consegue formar? Isso. Com 9 orelhas? Se ele comer 9 docinhos, quantas orelhas? 9 docinhos. Quantas orelhas ele vai nascer no corpinho dele? 3 orelhas. 3 docinhos, uma orelha. Uma orelha. 6 docinhos, 2 orelhas. orelhas. 9 docinhos, 3 orelhas. 3 orelhas. Certinho. E é isso aí. E o que aprendemos hoje, então? Bem, resolvemos problemas de divisão, usando diferentes estratégias, né? Com materiais, ou só com a representação matemática ali. Vimos, conversamos um pouquinho sobre o significado ali da terça parte. Metade, da quinta parte. Né? Mas vamos aprofundar isso na próxima aula. E, muito importante, aprendemos com o Dudmilo que alergia é coisa séria. É coisa séria, não se pode brincar com alergias. Não se brinca com alergia. Se você tem alergia, tem que se cuidar, né? Certo? Então, por hoje era só. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.